As mulheres podem ficar tranquilas, o parto não é o vilão. Por que eu estou falando isso? Porque vários autores contemporâneos falam isso também. Eu não tirei isso da minha cabeça. Durante 26 anos de atendimento na maternidade, eu fui obrigado a ler muitos autores que eu estava muito preocupado. O que poderia acontecer com aquelas grávidas que eu atendi e aquelas crianças que nasciam, né? Então, se estava tudo certo. Então, baseado nessa literatura mais atual, a gente sabe que não existe essa depressão pós-parto. É errado falar esse termo, então nós vamos quebrar isso, vamos brigar por isso? Claro que não. Esses autores até dizem, tem batalhas que não podem ser vencidas. Então, como está consagrado esse termo, já depressão pós-parto, nós não vamos ficar assim, brigando por isso, claro que não. Eu só quero esclarecer que essa depressão não é pós-parto, é uma depressão melancólica que existe e que aconteceu 6 meses, 8 meses, 9 meses ou 1 ano depois do parto. Não pode tudo se relacionar ao parto. Primeiro que depois do parto, imediatamente depois do parto, há uma diminuição brutal do estrogênio, que é extremamente aumentado durante a gestação para dar conta do feto, para dar conta da consolidação da própria placenta da mãe. Esse estrogênio é fundamental aumentado. E ele cai drasticamente logo depois do parto, 5 a 6 vezes mais. Ele volta ao estrogênio normal, não é que ele cai abaixo do normal, ele vai no normal, o cotidiano, mas dá uma mudança radical de estrogênio ali. E isso pode ou não, que a gente não sabe com certeza se esse é o maior fator, eu quero deixar claro isso, mas muitos autores acham que é o maior fator, de a pessoa desenvolver o tal do baby blue, ou maternity blue, em que a gente usa o termo técnico de disforia pós-parto. Porque ali, nas primeiras 2 semanas, no máximo, a mulher pode ficar muito irritada, muito impaciente, com negligência ao bebê, inclusive até indiferença ao bebê, muito agressiva com o marido, sensações de despersonalização, de que não está ali, e desrealização, e até uma fadiga intensa e muita ansiedade. Então, esse quadro que acontece 10 dias depois do parto, que desaparece espontâneo, sem tratamento nenhum, nem deve se tratar isso. Isso é a famosa disforia pós-parto, ou que todo mundo chama de baby blue, ou maternity blue. Então isso é muito frequente, inclusive quase 60% das mulheres têm isso. Ou seja, a maioria não sabe, essas mulheres acabam sofrendo depois desses 10 dias, e acham que isso é uma depressão pós-parto. Não, isso é um baby blue ou maternity blue, que todo mundo fala aí, e desaparece. Alguns autores como esse aqui, esse aqui é um que, referendo que eu estou falando, com várias citações aqui, várias referências. Essa depressão leve e moderada não é a depressão que todo mundo acha que é a tal da depressão pós-parto. É uma depressão reativa às situações que a mulher tem depois do parto. Não é o parto que provocou isso. O parto não provocou a depressão. É as situações que ela está vivenciando depois do parto, ambientais, que corroboram que ela não ficar tão bem. Infelizmente, nesses casos acontecia muito na maternidade, porque eram mulheres lá que a gente via que não tinham apoio psicossocial. Então era muito fácil até a própria gestante, aquelas puérperas a desenvolver algum tipo de depressão leve ou moderada. Vamos supor que essa grávida, depois de 4, 5, 6 meses, tem uma depressão. Depois que nasceu a criança, o Johnny nasceu. Tá lá o Johnny com 6, 7 meses. E a mulher desenvolve uma depressão. Que ela pode ter tido antes do parto, já 2 anos antes, e que volte a ter essa depressão. Isso é uma depressão pós-parto? Claro que não, é uma depressão como qualquer outra. O parto é uma coisa bacana. O parto é uma coisa abençoada, que a mulher vai ter um nenê, vai criar o seu filho, vai dar conta de uma coisa bacana. Então, eu quero deixar claro que essa depressão que a mulher pode ter 4, 5 meses depois do parto não é uma depressão pós-parto, é uma depressão como qualquer outra. Vamos então definir o que é a depressão mesmo. A depressão que a gente está falando, referendando,
é aquela que chama-se poligênica multifatorial, que tem um fator hereditário substancial, ou seja, tem genes envolvidos e tem o ambiente, que se chama, o ambiente é os estressores da vida cotidiana. A pessoa perdeu o marido, um acidente, perdeu um filho, ocorreu um divórcio mal resolvido, ficou desempregado e tem aquela vulnerabilidade genética, ou seja, tem genes que estão desde o nascimento da pessoa, ela pode desenvolver uma depressão que é a depressão maior, essa depressão que eu estou me referindo, que provoca profunda tristeza, profunda melancolia, às vezes insônia, apatia, perda da vontade de fazer as coisas, não tem mais interesse que ela tinha de se relacionar com as pessoas e até de hobby. A pessoa perde o hobby. Então, é uma depressão muito grave essa. Eu acho que ficou claro essa depressão, que todos nós somos suscetíveis se tem essa carga genética. Agora, se a gente não tem esses genes, não tem gene nenhum para deprê, esse nível de deprê a gente não vai ter. Agora aí, tá livre de qualquer depressão? Não, porque qualquer estressor que eu falei, mesmo sem ter a carga genética, a gente pode ter níveis de sofrimento psíquico que pode causar um certo desânimo, uma certa tristeza, uma certa apatia. Há o sofrimento, é claro, mas não tanto como aquela melancolia total, que a pessoa fica sem vontade de fazer exatamente nada, que é aquela depressão maior, aquela depressão genética que eu me referi. Só para deixar tudo mais claro, então, para que a gente pudesse classificar corretamente uma depressão como pós-parto, essa depressão teria que ser muito diferente das depressões que apresentei para vocês. Nos sintomas, no tratamento, na frequência que isso acontece, e o parto teria que ser a causa específica para desenvolver a depressão leve, moderada ou a depressão maior. Mas estudos mostram que se a gente pegar dois grupos de mulheres com realidades semelhantes, um grupo com mulheres no pós-parto e o outro com mulheres que não ficaram grávidas, vamos ver que o índice de depressão vai ser muito parecido nos dois grupos. Não vai ter mais depressão no grupo de mulheres pós-parto. Eu acho importante falar disso porque quando se usa esse termo depressão pós-parto, precisa ficar claro que o fator de risco não é o parto. O fator de risco é estiver diante da realidade de criar um filho, sem uma estrutura emocional, sem um planejamento e, sobretudo, sem o desejo de ser mãe. É isso que eu quero dizer, que não existe essa depressão pós-parto. Existe uma deprê e algumas pessoas reativas a situações ambientais depois do parto, pode ser 20, 30, 40 dias depois, mas que se beneficiam com psicoterapia. Uma intervenção psicoterápica ajuda muito essas mulheres de depressão leve e moderada. Então não vamos crucificar o parto, as mulheres que podem ter tido isso, porque realmente essa depressão não é a depressão que se fala que é herdada, o enorme impacto que dá na vida da pessoa depois do parto. É só isso.